Livro da Arte de Estar Doente, Padre Chamberlain. Capítulo 9. A preciosa morte de São Francisco de Sales. Lições que nos dá. São Francisco de Sales regressara a Lyon num estado de saúde inquietante. Durante o mês que ali passou até a sua morte, continua a fazer o que sempre fez. Prodigaliza-se, não sabendo recusar nada quando se trata do próximo e das almas. Mas nos últimos dias de sua vida, foi uma sobrecarga sem descanso. Que pensar disso? A 24 de dezembro, tinha lugar na casa dos padres Recoletos uma plantação de cruz. A rainha-mãe, Maria de Médici, convidou o bispo de Genebra a tomar a palavra. Durante as 3 horas que dura a cerimônia, Francisco fica de cabeça descoberta, exposto ao frio, com o que sofre muito. À meia-noite celebra a Santa Missa na Visitação e prega. Ao alvorecer, vai-se para a igreja de Nossa Senhora do Conforto, no convento dos dominicanos. Ouve a confissão do príncipe e da princesa de Piemonte e celebra perante eles a segunda missa. Depois do que se apressa em recolher-se à visitação para dizer ali a missa do dia. O capelão, padre Pernet, ia subir ao altar. Vendo chegar o bispo de Genebra, quer tirar os paramentos e ceder-lhe o lugar, mas o santo não lhe o permite, e de joelhos ouve-lhes as 3 missas. Já passava das 11 horas quando ele próprio pôde afinal celebrar. À tarde, novo sermão na Visitação, para uma cerimônia de tomada de hábito. Enfim, à noitinha, dirige-se Francisco ao palácio da rainha-mãe para se despedir dela, pois ele devia partir no dia seguinte. E ali permanece, diz-nos Charles Auguste, com grandes incômodos, até noite já bem avançada. No dia imediato, festa de Santo Estevão, depois de atender às diferentes afazeres, faz uma prática de 2 horas às suas filhas da Visitação, recomendando-lhe máximas que lhe eram muito caras. Nada desejar, nada pedir, nada recusar. Sofrer e receber igualmente tudo quanto Deus nos enviar. Recomendações supremas de que ele próprio ia dar tão perfeito exemplo. No dia de São João Evangelista, no momento em que lavava o rosto, notou que a vista se lhe enfraquecia. Isto significa, diz ele, que já estou para ir. Todavia, viveremos tanto quanto aprouver a Deus. Confessou-se e celebrou a Santa Missa, que já era quase ao meio-dia. Os historiadores nolo mostram, em seguida, conversando de cabeça descoberta, malgrado o frio e em jejum, com o duque de Belgarde, o duque de Nemours, o príncipe de Piemonte. Por isso estava o santo extremamente fatigado quando se recolheu à sua cela. Não iremos muito mais longe, diz ele. Jantou muito ligeiramente e ficou longo tempo muito pensativo, com os cotovelos sobre a mesa. Alguns religiosos vêm vê-lo, pois se sabe que São Francisco vai partir e lhe querem tomar a bênção. Mas, contra seu hábito, o santo bispo não acompanha até a saída dos seus visitantes, o que faz dizer às pessoas da casa que ele se deve achar muito mal. Esses receios eram mais que fundados. Pelas 2 horas, com efeito, Francisco foi preso de um desmaio logo seguido de um ataque de apoplexia. Todavia, permanecia em plena posse da razão, e por mais profundo que parecesse a sua modorra, bastava para tirá-lo dela o dizer-lhes algumas palavras da Sagrada Escritura. Ele próprio as prosseguia então em latim e respondia muito a propósito. Testemunhando bem, diz Santa Joana de Chantal, o grande hábito que tinha de praticar as virtudes e de conversar com Deus. Foi assim que, depois de repetir os atos de fé, de esperança, de caridade e de contrição que lhe sugeria o padre Barnot, reitor dos jesuítas, pronunciou ele as palavras de Davi:
Eu estava à espera do Senhor, e ele cuidou de mim. Mas, diz-lhe o padre Maniglier, um saboiense, se tal fosse a vontade de Deus, não quereríeis morrer neste momento? Se Deus o quiser, responde o doente, eu também o quero. É bom esperar no Senhor. Ele é o Senhor. Que haja segundo o seu bel prazer. Quis fazer a sua profissão de fé e pediu a extrema-unção, mas, segundo o parecer dos médicos, adiaram-na e este sacramento só lhe foi ministrado no meio da noite seguinte. São Francisco o recebeu então em pleno conhecimento, respondendo a todas as orações. Quanto ao santo viático, era impossível dar-lo por causa dos vômitos frequentes. Entretanto, os seus piedosos circundantes não cessavam de exortá-lo, sugerindo-lhe as palavras do nosso Senhor em Getsêmani: passe logo de mim este cálice. Mas o santo doente lhe substitui as da aceitação. Faça-se a vossa vontade, não a minha. Ponde a vossa confiança em Deus, diz-lhe Monsenhor Berthelot, bispo de Damasco, que estava presente, e ele vos nutrirá. Acrescenta Francisco, findando o texto sagrado. Depois repete a palavra de nosso Senhor: o meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. A estas palavras, que exprimiam o seu filial abandono ao beneplácito divino, outros se juntavam, inspirados pela sua humildade. Perguntaram-lhe se não queria que expusessem o Santíssimo Sacramento na igreja da Visitação, a fim de que se rezassem por ele. Eu não o mereço, respondeu. E como o padre Fourier, seu antigo diretor, o concitasse a repetir a célebre palavra de São Martinho: Senhor, se ainda sou necessário ao vosso povo, não recuso o trabalho. O santo replicou: sou um servo inútil, inútil, inútil. Os seus sentimentos de contrição traduziam-se pela recitação do Salmo Miserere, particularmente do versículo Amplius lava meab iniquitate mea. Com a contrição era a confiança. Havendo-lhe um frade Bernardo dito que era preciso sempre temer os derradeiros assaltos do inimigo, o doente redarguiu: meus olhos estão fixos no Senhor. Ele é que retirará meus pés das ciladas que me são armadas. Perguntaram-lhe se não se inquietava a respeito de suas filhas da Visitação, que ia deixar órfãs, e ele respondeu: aquele que começou a obra, acabá-la-á, repetindo por 3 vezes esta última palavra. Para tirá-lo da sua sonolência, que se tornava cada vez mais profunda, empregavam-se todos os meios. É assim que um eclesiástico, vendo-o adormecer, lhe diz: Monsenhor, que pensa Vossa Excelência da fé católica? Não seria Vossa Excelência um huguenote? O efeito foi imediato. Um protesto veemente saiu dos lábios do moribundo. Oh, oh, exclama, Deus me defenda, eu nunca fui herege. E fazendo um grande sinal da cruz, acrescentou: seria grandíssima traição. Para acordá-lo, os seus criados friccionavam-lhe as pernas até esfolá-las, arrancando-lhes os cabelos. Finalmente, não bastando tudo isso, recorreu-se aos remédios violentos. A 28 de dezembro, pelas 5 horas da tarde, puseram-lhe na cabeça um emplasto de cantáridas. Depois perguntaram-lhe se não queria que lhe aplicassem o bastão de fogo. O médico que faça o doente o que lhe aprouver, diz ele. Por 2 vezes o ferro ardente foi-lhe aplicado sobre a nuca, o que ele suportou muito pacientemente, lançando todavia muitas lágrimas e não proferindo outra coisa, senão os sagrados nomes de Jesus e de Maria. Fizeram, porém, muito mais, acrescenta Charles Auguste, porquanto, a fim de lhe porem pela 3ª vez o fogo ardente sobre o crânio, arrancá-lo-lhe o emplasto da cabeça, e com o emplasto a pele, a ponto de ser ele esfolado
desde a nuca até a fronte, e assim lhe enterraram o ferro tão adentro da cabeça que uma grossa fumaça saiu desta e o crânio ficou queimado. De certo que se pôde dizer que esse santo bispo aturou verdadeiramente as dores e os tormentos dos mártires. Nota: Charles Auguste, da Vida e dos Feitos do Bem-aventurado São Francisco de Sales, livro 10. Recorde-se o leitor de que padecera São Francisco uma apoplexia, ou seja, um acidente vascular cerebral, AVC, problema que ainda hoje, com tão portentoso avanço da medicina, é causa próxima ou remota de muitas mortes e graves sequelas, às vezes irreversíveis de todo. Hoje em dia, que a anestesia intervém a todo propósito para suprimir a dor, custa-se a conceber o emprego de meios tão bárbaros. Isso se explica a uma reflexão de uma crueza realista escapada à pena de Charles Auguste. Certamente, com tais remédios, em tal salsicharia de cirurgiões, a morte era-lhe bem infalível. De fato, o estado do doente só fez agravar-se, e ele não deixou mais escapar senão algumas palavras. Virando-se para um dos seus assistentes, diz: "Entardece, e o dia está no seu declínio." Em seguida, depois de pronunciar o nome de Jesus, deixou de falar. Mas a todas as aspirações que lhe sugeriam, levantava os olhos ao céu. Pelas 8 horas da noite, tornando-se iminente o fim, todos os assistentes puseram-se de joelhos e recitaram as ladainhas da boa morte. Quando chegaram à invocação dos santos inocentes, repetiram-na 3 vezes, porque era o dia da festa deles. Ao terceiro, o santo bispo entregou doce e tranquilamente a sua inocentíssima alma a Deus. É o fim que coroa a obra, e é a santidade da morte que confirma a santidade da vida. Por isso, os historiadores de Francisco recolheram os menores detalhes de seus últimos dias. Segui-los levar-nos-ia muito longe. Isso que extraímos de tais relatos basta, pelo menos, para fazer-nos verificar em São Francisco de Sales, moribundo, a prática heróica dos seus admiráveis ensinamentos sobre obediência, a paciência, a resignação, o abandono ao beneplácito divino, e, para dizer tudo numa palavra, a realização perfeita da sua máxima favorita: nada pedir, nada recusar. Ele praticou nessa doença, depôs Santa Joana de Chantal, uma doçura, uma obediência e paciência sem igual, sem nunca se queixar, sem dizer uma palavra de mágoa, submetendo-se a tudo o que queriam. Toda a sua vida, São Francisco de Sales aplicara-se à imitação do Salvador Jesus. Saíra-se tão bem nisso que muitos contemporâneos seus declaram que, quando viam bem-aventurado, lhes parecia ver Nosso Senhor na terra. Para completar a semelhança, era preciso que o nosso santo se tornasse também ele, como um cordeiro sob a mão daquele que o tosquia, não abrindo a boca para proferir uma só queixa. Era necessário que se fizesse obediente até a morte. Tais eram realmente os sentimentos que lhe animavam o coração, pois, no decurso da sua agonia, depois de votar seu ser com suas faculdades à Santíssima Trindade, o santo doente acrescentou: "Consagro meu corpo, minha língua, meus sentidos e todas as minhas dores à sacratíssima humanidade de Jesus Cristo, o qual por mim não hesitou em se entregar às mãos dos seus algozes e em sofrer o suplício da cruz." Terminemos por essas palavras tiradas do depoimento de Santa Joana de Chantal. Sei que muitas vezes esse ditosíssimo servo de Deus desejara morrer mártir pelo amor de Deus e dissera uma vez que, se Deus o favorecesse com essa graça, ele não quereria ser desses mártires a quem Deus tirava os sentimentos dos trabalhos.
que os queria sentir, e Deus o ouviu, pois tanto na sua morte como durante o último ano de sua vida, foi ele afligido de dores bem acerbas e de trabalhos contínuos pelo serviço do próximo. Temos aí o testemunho de uma santa que faz de São Francisco de Sales um mártir da caridade, o que é como uma auréola nova que se junta à do doutor. Bendito seja Deus!